Nós temos a Amanda, né, Amanda? Amanda que está fazendo essa ponte aí com vocês, fazendo essa mediação e auxiliando no que for necessário para que esse espaço seja bem utilizado e que ele realmente cumpra o seu objetivo. É um prazer ter vocês aqui. E nós temos, nessa tarde, conosco a Jéssica Andrade Figueiredo. Jéssica é a nossa, a pessoa que vai estar ministrando atividade para nós essa tarde, esse mini curso, né? Então, é a nossa ministrante. Quem é a Jéssica? Né? A Jéssica, ela possui graduação em biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará, tem pós-graduação em letras, com ênfase no ensino de literatura, pelo Instituto Específico de Ensino e Pesquisa e Pós-Graduação. Também já tem uma experiência de ter trabalhado na Biblioteca Pública Municipal, professora Deusina Martins Ribeiro, e atualmente a Jéssica, ela também tem a experiência, né, de ser bibliotecária da Universidade de Gurupi. Jéssica, seja muito bem-vinda. Jéssica vai ministrar essa tarde para a gente um minicurso intitulado A Arte de Contar Histórias, e ela vai trazer exatamente uma versão, né, da contação de histórias, a partir do que ela intitulou de tertúlias literárias. Tem um ditado etíope que diz o seguinte: quando o coração transborda, sai pela boca, em forma de histórias. Contar história é uma arte milenar. Muitos povos africanos educam os seus mais jovens contando histórias, contando as histórias das tribos, dos grupos, dos clãs, explicando os movimentos da vida a partir das histórias do próprio povo. As histórias, de modo geral, elas são fontes de prazer, especialmente para as crianças. As crianças gostam muito de histórias. E é pelas histórias, principalmente aquelas que valorizam histórias e brincadeiras juntas, que as crianças aprendem, que elas compreendem o mundo ao seu redor, que elas se relacionam e que elas interagem com a realidade da vida. Nessa tarde, nós vamos, então, nos permitir ouvir a Jéssica e a contribuição que ela tem dentro dessa temática para esse espaço tão relevante, né, que é de estarmos aqui juntos, reunidos. E, Jéssica, a palavra é sua. Você pode começar dizendo para a gente um pouquinho mais sobre você, e temos todo o espaço destinado a esse trabalho para que você possa dar a sua contribuição. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Como a professora falou, meu nome é Jéssica. Eu sou um rosto um pouco novo, né, no cenário aí acadêmico, porque eu entrei há pouco tempo na Unig. Eu estudei aqui minha vida toda, mas como eu me graduei em Belém, então talvez muitas pessoas não me conheçam. Mas como ela disse, eu sou bibliotecária, eu estou lotada no campus 1, mas de acordo com a necessidade, sempre estou no campus 2. Eu sempre estou nos dois campos ali, auxiliando na pesquisa, na extensão. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema que vai ser voltado para educadores, bibliotecários e para quem quiser, né, contar histórias. Tertúlias literárias, o poder da leitura. As tertúlias, o que significa tertúlia? Tertúlia é um encontro de pessoas, né, onde eles conversam, onde eles dividem experiências, e é isso que a gente vai estar vendo hoje. Mas para contextualizar esses encontros literários, né, que são os clubes de leitura, que são as rodas de leitura e a contação de histórias, como a professora falou, a gente vai estar vendo uma parte da história, né, de como se formou esse leitor, esse comércio livreiro dentro do Brasil. Vamos também dar uma perspectiva dessa literatura infantil, que já se volta para a contação de histórias no mundo, né, os seus primórdios,
E aí a gente vai estar falando um pouco dessa troca de experiências. Quando eu terminar, a gente vai ter um tempinho para uma troca de experiências, tá, gente? No final, a gente vai deixar uns 30, 40 minutos para fazer essa discussão. Então, se você tem alguma dúvida, ou você queira pontuar alguma coisa, ou dividir a sua experiência, você pode estar anotando ou mandando no chat. Eu abri também ali, tem umas formas geométricas, aqui é um terceiro item, e tem o item perguntas e respostas. Daí vocês podem estar colocando as suas perguntas no decorrer da minha fala, tá? E no final, o mediador vai estar lendo essas perguntas para a gente estar respondendo no tempo que for possível. Ok? Tudo certo? Então, pode passar, professora. A gente vai entender, então, inicialmente, a ideia de formação de cultura. Essa cultura, ela surge a partir de uma necessidade de remontar as vivências e expressar a imaginação, de modo que nós possamos superar as necessidades básicas humanas. Nós nos vemos, então, né, o homem se vê com necessidades que vão além de comer, de beber e de apenas sobreviver. A formação pessoal e a percepção do fato dessa necessidade vem criar a cultura, que seria um esforço pessoal que atinge esse panorama comunitário geral, que é carregado de gerações a gerações. Essa cultura ele é um processo de criação desse algo, a invenção, a inventividade, a criação simbólica, o sentido criado pelos seres humanos e que vão dar essa vida simbólica e real ao que antes não existia, porque não se sabia. Buscando, então, preencher esse vazio existencial, né, que agora é percebido pelo homem, para dar um novo e profundo sentido à sua existência. Na cultura humana, esse algo que é criado, ele está nos gestos, está nos sons, está na visão e em todos os sentidos humanos. São exemplos desse algo, por exemplo, o choro, o silêncio, o olhar e tudo mais que possa gerar sentido, sensação, significado e leituras. Dar o nome e descrição a esse algo, a essas coisas, é tarefa humana. Então, a partir disso surgem os costumes, as tradições e as memórias. Esse patrimônio cultural, material e imaterial que abraçam toda essa produção e que dão significado e que constroem a ideia do povo como comunidade. A passagem dessas coisas através dos livros, das tertúlias, que são esses encontros, né, essas histórias que os pais contam e que as crianças se reúnem, ou até mesmo familiares e amigos, é essencial para preservar essas coisas. E junto desses aspectos, nós temos também a história. E a história, para que ela serve, então? Ela narra, ela estuda, né, ela interpreta, ela dá ciência aos fatos que estabelece as relações entre isso tudo. E, por excelência, ela faz a leitura do tempo, das pessoas e suas relações e da trajetória delas. Então, a gente lê o mundo com os olhos da cultura. No lugar das letras que podem proporcionar a escrita e a leitura, a cultura, ela nos dá os signos, que são os sinais que lhe compõem como marcos, para que nós possamos ler o mundo. E exemplos desses signos, desses sinais culturais estão, por exemplo, a culinária, que dá sabor, né, o sabor das culturas, que promove rituais para a preparação e a apresentação da comida. A gente tem, por exemplo, um exemplo nacional, nós temos o Sírio, né, que é uma celebração religiosa no Pará, e tem as comidas típicas da época, né? A gente vai, então, em uma outra cultura, a cultura judaica, eles têm também uma preparação ritual para preparar-se, por exemplo, para o Ano Novo, né? Então, a culinária, ela faz parte dessa cultura. O vestuário, que são as formas e as cores dessas peças, né? E o que cada peça representa.
Então, você pode pensar aí em várias culturas, a cultura africana, a cultura do Oriente Médio, que tem seus vestuários diferenciados, por exemplo, dos nossos ocidentais. Nós temos também as crenças, que aí entra os mitos, a religiosidade, que moldam a conduta de cada cultura, e também perto disso a gente tem os valores, né, que seria o que define a moral e a ética de cada povo, e isso você sente uma grande diferença de um para o outro, quando você tem, por exemplo, uma vivência ocidental e você vai visitar o Oriente Médio, né, que aí você entra em contato com uma moral e uma ética ao que concerne, por exemplo, a ideia de mulher, da criança, totalmente diferente do que nós temos aqui no Brasil, nas Américas. A gente tem também as narrativas, as míticas, né, que constrói esse imaginário de cada povo, né, e essas narrativas, elas vão ser tratadas um pouco aqui, como eu falei, da história da literatura infantil, e como os escritores, eles coletaram essas narrativas, né, e adaptaram elas, que cria esse imaginário, e a música, que representa a sonoridade, a poética e a musicalidade de cada povo. Então, isso são só alguns exemplos do que junto a gente entende por cultura. E a leitura, junto com a cultura, são indissociáveis. Elas moldam o tempo e o ser, né? Então, cada experiência sensorial que você tem e a repetição dessa experiência em cada fase da vida, ela vai ter um novo gosto, ela vai ter um novo olhar, né? Então, todas essas experiências, por exemplo, na infância você tem um tipo de resposta quando você entra em contato com a leitura e com a cultura, na adolescência outro, na fase adulta outro, e então você vai obtendo, né, a partir do impacto que essa experiência da vida mesmo, das coisas, vão tendo sobre o que você sente ou o que você pensa sobre determinado livro, por exemplo. Então, de início de questionamento já inicial que você pode já estar colocando ali na caixinha das perguntas e respostas, que você pense num livro que você teve contato na sua infância, na sua adolescência, que teve certo impacto, né, na sua vida, naquele momento. E num segundo momento, depois que você releu aquilo, teve outra experiência, né, revisitou aquela literatura, você julgou diferente, não foi a mesma coisa para você. Você não concordou, talvez, com os dilemas e com as respostas do personagem ao dilema moral que ele teve que seguir, porque você também, moralmente, eticamente, estava e está diferente. Então, conta aí para mim na caixinha o que você... Qual foi o livro que mudou aí a sua percepção? Pode passar, professora. Então, a gente vai para esse segundo momento, que é os caminhos do livro e do leitor, algumas perspectivas históricas. Eu coloquei algumas perspectivas históricas porque eu não vou abranger tudo, não tem como abranger tudo em 1 hora e meia. Então, eu vou dar apenas algumas perspectivas históricas do que veio a ser essa formação do leitor no Brasil, tá? Então, a gente vai viajar agora para muito, muito mais atrás, antes de vir a coroa, de 1500, então, a 1800, a gente tem um panorama de bibliotecas, né, de livros. Existiam, então, livros nos anos 1500 no Brasil? Bom, respondendo isso, nessa época, antes de 1800, na época de 1600, 1700, existiam, sim, livros no Brasil. Só que, assim, não existia o incentivo da coroa portuguesa, que era quem colonizava, na época, o Brasil, porque não existia
como é que eu posso dizer, interesse de Portugal para, no caso, colonizar, né? Aqui era só para extrair minérios. Era esse o objetivo de Portugal, extrair o que fosse para ser extraído e não ser colonizado. Então, não vinha, eles não tinham a pretensão de vir. Mas os moradores daqui, né, em busca de conhecimento, podiam achá-lo em bibliotecas de mosteiros. Então, antes da chegada da família real, nós tínhamos os livros apenas de cunho religioso, de filosofia, né, que estavam nos mosteiros das cidades mais importantes do país. Está aí Rio de Janeiro, Pernambuco, né, que eram, como é que eu posso dizer, as capitais, né, principais, onde tinham as pessoas um pouco mais bem de condição. Nós tínhamos, então, um analfabetismo surreal, né, mas isso não impediu que houvesse o estudo dos livros, o ensino, né, o bibliotecário Moraes, ele conta que em Belém, por exemplo, alguns dos padres, eles ensinavam as crianças caiçaras a aprenderem as letras de forma, né? Então, além desse estudo direcionado para quem pertencia a esses mosteiros, ainda existia esse ensino, né? Não, é claro, num nível extremamente alto, mas algumas tinham essa sorte de serem ensinadas ali, juntamente com a catequização, né? A gente não pode tirar essa ideia de que o ensino ele não era direcionado também para o lado religioso. Bom, mas como foi então que foi desenvolvido isso, né? O livro e a biblioteca no Brasil. Bom, em Portugal, o que acontecia em Portugal na mesma época que estava esse lento desenvolvimento do Brasil? Eu não sei se vocês conhecem Napoleão Bonaparte, mas nessa época Napoleão Bonaparte estava no poder e ele estava pressionando o então Dom João V, né, que era ali o imperador de Portugal, o rei, e Napoleão falou assim, ó, você tem que se decidir ou eu vou tomar Portugal. Então ele estava pressionado a tomar um lado, ou ele teria que ficar do lado dos ingleses, né, ou do lado de Napoleão. E ele, muito pressionado, ele não tinha fama de ser um líder corajoso, e sim um líder medroso, ele então decidiu por aceitar a ajuda da Inglaterra. E ele e a sua corte, apenas a sua corte, saíram sem aviso numa noite escura de Portugal. Eles embarcaram nos navios sem dizer nada ao povo. Ele fugiu, né, numa estratégia de não fazer saber ali o governo francês e veio para o Brasil. Essa vinda para o Brasil ela foi essencial para mudar toda a história do que viria a ser o Brasil hoje, né? Essa vinda nos fez quem somos hoje. E eles vieram, então, só que a biblioteca real, que foi uma biblioteca, que era a biblioteca principal e que tinha o gosto do rei, ela ficou. Ela tinha sofrido teve um terremoto e ela foi perdido boa parte do seu acervo, ela teve que ser trocada para o Palácio da Ajuda, e ela teve que ficar, porque não dava para transportar uma biblioteca quando você está fugindo. E aí o bibliotecário mandou, depois, quando eles chegaram ao Brasil, mandou um recado dizendo que a biblioteca deveria ser movida, porque ela ia ser saqueada e não ia restar nada. E ele tinha medo de que ele não conseguisse dar conta sozinho, né, e sem a proteção do rei. Tudo já estava muito instável. A corte e o rei chegaram ao Brasil e eles tiveram ainda que se estabelecer no local. Eles, segundo a Lilia Schwartz, no livro A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, ela fala sobre como eles se chocavam, né, com, por exemplo, antropofagia e canibalismo que tinha aqui. E não tinha, por exemplo, saneamento básico, todos esses problemas que tiveram que ser resolvidos, né, nesse primeiro momento da chegada do Dom João. Eles chegaram, então, segundo vocês estudaram na escola, todo mundo sabe, 1808,
né? Chegaram aqui no Brasil. Só que a biblioteca ela vai chegar um ano depois. A primeira remessa. Veio o bibliotecário e subbibliotecário com a primeira remessa na fragata Princesa Carlota e trouxe para cá. E aí, nesse período de 1809 a 1810, a gente teve toda essa remessa trazida para cá. Ela se instalou na biblioteca, no hospital Terceira Ordem do Carmo, né? E aí eles meio que abriram um espaço para a biblioteca e é onde a nossa Biblioteca Nacional está lotada, né? Era um hospital antes de ser biblioteca. Então, ali se estabeleceu a biblioteca e, apesar dos barulhos e que tinha na rua abaixo, tem uns registros, né, de que fala como é que era a situação do local que a biblioteca tinha o cheiro dos remédios também, tudo isso caoticamente tentando equilibrar-se com os livros ali, uma missão para o bibliotecário e para a sua equipe de organizar este que viria a ser, né, o local como um trunfo nacional do conhecimento, né? Mas é impossível falar de biblioteca, de leitura, de leitores, sem falar de censura. O Brasil, ele é famoso e viveu e vive, né, uma longa história de censura. A gente tem, antes de Dom João, a mesa censória, que ela vinha, que tudo que chegava aqui, como eu disse, tinham alguns estudiosos, né, e até mesmo esses livros que pertenciam aos mosteiros teriam que passar por essa mesa censória, e eles, então, viam o que podia entrar e o que não podia entrar, e tinham algumas condições, né, do que podia ser, do que podia entrar ou não. Aqui o bibliotecário Moraes, ele fala algumas dessas condições. Os livros, eles não podiam ser livros de autores ateus, de protestantes que combatessem o poder espiritual do Papa e dos bispos, ou atacassem os artigos da fé católica, os que negassem a obediência ao Papa, os livros de feitiçaria, quiromancia, magia e astrologia, os que, apoiados num falso fervor religioso, levassem a superstição ao fanatismo, os livros obscenos, os infamatórios, os que contivessem sugestões de que se siga perturbações do Estado político e civil, e desprezando os justos e prudentes ditames dos direitos divinos, natural e das gentes, ou permitem ao soberano tudo contra o bem comum do vassalo, ou vão na outra extremidade fomentar o abominável seita de sacrilégios monarcomanos, que tudo concedem ao povo. E aí tem outros aqui que ele vai elencando, né, que basicamente por exemplo, um aqui, as obras dos pervertidos filósofos destes últimos tempos. Então, depois da mesa censória, teve a mesa do desembarco do Paço, né, pelo Marquês de Pombal, que também exercia essa censura, só que você vê aqui que quase nada podia entrar. Só que as pessoas, elas davam um jeito de contrabandear. E como a gente já conhece a história do Brasil e sua corrupção, essa censura, ela era um pouco, como é que eu posso dizer? Ela era enviesada, né? Porque a censura, ela era censura apenas para o mais desprivilegiado. A pessoa que tivesse um nome ou que tivesse prestígio, ela conseguiria tranquilamente trazer esses livros de fora, em línguas que não eram permitidas. Muitas vezes o próprio censor não sabia ler em outras línguas, como, por exemplo, em alemão, em latim. Então, esses livros passavam, porque ele não tinha o conhecimento, ou quem estava requerindo esses livros a entrarem no país era uma pessoa que ele não poderia dizer não. Mas dentro desses desprivilegiados, a gente tem os livros revolucionários, né? Vai estar no próximo slide, mas eu vou adiantar porque cronologicamente vem antes, mesmo, que é um cônego, que vocês sabem da Inconfidência Mineira. Ele foi um dos participantes da Inconfidência Mineira junto com Tiradentes. O nome dele ele era Luiz Vieira da Silva, e mesmo não
tendo toda essa mesa sensória, todos esses pormenores, ele conseguiu juntar nada menos que mais de 800 volumes, que reunia clássicos da literatura, dicionários, livros revolucionários franceses que viriam a moldar a Inconfidência Mineira também. Né? E dentro dessas outras revoluções também, não só no estado de Minas Gerais, mas em outros estados, foram fomentados e consolidados por essa literatura contrabandeada, que mesmo não podendo, entrava no Brasil. E então acontece que, passando a história, né, temos então a biblioteca já alocada, os livros lá, temos a entrada da imprensa régia, que vem também para imprimir, né, os primeiros papéis vindos diretamente da coroa. No começo não podia, obviamente, imprimir nenhum livro, só o que exaltasse a coroa, mas houve então uma ruptura, né? Porque a situação era essa: Portugal estava sem rei, o Brasil estava se adaptando com o Dom João e Dom João se adaptando ao Brasil. Só que foi requerido, então, que o próprio povo de Portugal falou: olha, você tem que se decidir, ou você volta para cá e vai ser o nosso rei, ou a gente tem que cortar os laços, né, arranjar um novo líder. E aí Dom João, na corda bamba, não sabendo se ficava ou se ia, e aí Dom Pedro entra nessa história, né, e ele é influenciado a cortar os laços com Portugal. E aí vem, então, a famosa frase independência ou morte. E aí o pai decide voltar. Ele, então, pressionado, que ele não era, como já disse antes, conhecido por sua coragem, né? Ele não era destemido. Ele decide voltar, então, para Portugal, para reassumir o seu posto. E no momento que ele volta, então, Dom Pedro, ele é o próximo na lista. Ele, então, corta, né? Ele faz, então, aquela famosa cena que não foi literalmente aquilo que a gente vê na arte, mas a arte, então, pode ser também uma hipérbole da realidade, né? Ele, então, fala que os laços estão cortados com Portugal. Dom João, ele amava a biblioteca, mas ele amava mais o ouro, e antes dele ir, ele não levou os livros, mas ele conseguiu saquear parte do Banco do Brasil, levando algumas joias, rubis e esmeraldas, e assim fazendo a sua retirada, da mesma forma que se retirou também de Portugal, retira-se daqui do Brasil sem muitas despedidas e sem muito glamour. Como a Lilia Schwartz diz nesse momento, assim como os títulos são relativos e se redesenham a cada contexto, dessa feita a biblioteca, no caso a Biblioteca Nacional, lembrará não mais o domínio monárquico, mas a verdadeira autonomia com que se faz o pensamento. Então, você vê que a presença da biblioteca, da leitura, ela já traz a ideia de autonomia de pensamento. E é importante a gente ter isso em mente para compreender a formação do leitor, que antes tinha que contrabandear tudo e vai continuar contrabandeando, mesmo depois de Dom João ir embora. E aí, a partir disso, a partir da criação dessas escolas, né, que já vai, que a população, no caso, vai exigir de Dom Pedro essa criação de escolas, e aí, então, ele vai ter necessidade de ter bibliotecas públicas, e aí nascem as bibliotecas públicas. Então, o mercado livreiro sente a necessidade de produzir. E alguns nomes que vieram meio que banidos de seus locais natais, como o Garnier, Lambert, Plancher, trazem, então, as edições de luxo e são os primeiros nomes do mercado livreiro no Brasil. Nós tínhamos também o Silva Serva, que ele é o que vem antes deles, mas ele era mais um livreiro sob demanda, né? Ele não trazia novidades, ele era só, você fazia o pedido do que você queria, e ele, então, mandava para a prensa. Junto também com a prensa de Gutenberg, vem tudo ali, século XX, século XIX, com a atualização também dos métodos de impressão, a gente vai ter uma leitura diferenciada, porque então o Brasil chega numa ideia de que
necessita-se a democratização da leitura. E com essa ideia de necessidade de democratização da leitura, nós temos um nome muito importante, que é o Pedro Quaresma, que ele vem a trazer essas edições mais baratas, né? Que ele era chamado o Treme Tudo na Terra dos Careiros. E não só a ele como livreiro, mas os próprios autores. Um dos autores que iria publicar um livro titulado Suicídio, simulou o próprio suicídio para, no caso, promover a publicação de seu livro. Então, a gente vem ver uma evolução de mulheres que antes não liam e que só eram dadas aos costumes da casa, só cuidar da casa, já tinham acesso a uma literatura, né, que era uma leitura para mulheres. Nessa época, as leituras elas eram divididas. Para mulheres era chamado de coleção rosa, né? O livro O que é Literatura Infantil fala que chamava-se a Biblioteca das Moças, que era destinada a um público feminino, do qual se esperava o saudável e elegante hábito da leitura, mas sem nenhum contato com um tratamento adulto e lúcido de temas como sexo e o poder. Essa literatura feminina filtrava no adjetivo o que convinha que a mulher soubesse e determinava, assim, as suas expectativas. Então, as mulheres elas não poderiam ler outro tipo de literatura que não fosse esta destinada a elas, porque senão a sua moral iria ser julgada. Livros também, por exemplo, livros menores, que eram chamados, não eram chamados livros de bolso, né? Os livros de bolso, no começo, eles eram livros considerados eróticos. Então, quando um homem, ou, enfim, uma pessoa que estivesse no domínio de um livro desse, visto na rua, já iria ser julgado também, porque talvez fosse um livro ali que não trouxesse os bons costumes, né? Então, nós temos a criação das escolas, e nessa criação das escolas, a literatura que era distribuída não era ficcional, né? As escolas não se destinavam apenas ao ensino das letras, né, ao letramento, e não permitiam livros que eram clandestinos e contrabandeados pelos jovens, como, por exemplo, Dom Quixote. As aventuras de Dom Quixote ali eram lidas num momento extra-escolar. Então, você percebe que mesmo com a censura, a coroa e tudo que existiu para impedir a leitura de livros não considerados não religiosos, livros considerados perigosos, por causa de seu conteúdo, mesmo com a censura, eles chegaram às mãos das pessoas certas, que influenciaram mudanças e que continuam influenciando mudanças. E este é um convite meu para vocês, baseado em toda essa minha história, de que a leitura, ela é sim, ela é perigosa. Você tem que ter noção de que, historicamente, livros foram queimados, livros foram exterminados. A nossa ficção exemplifica isso. Você pode ler de 1984, Admirável Mundo Novo, você pode ler qualquer literatura deste cunho e você vai ver que a leitura, ela abre a mente, ela incita a revolução e a mudança do ser como ser individual e do ser como parte de uma comunidade. Então, quanto mais você se afasta dessa ideia da leitura, mais perto você está da escuridão do pensamento. E aí que está o perigo, né? E aí que é a oportunidade, por exemplo, dos governos de exercerem o seu fascismo sobre nós. Nós vivemos num país democrático e temos a oportunidade de termos acesso a livros. E isso, em alguns lugares do mundo, não é possível. Então, enquanto hoje, século XXI, ano 2020, existem lugares que ainda sofrem censura, você tem a oportunidade de ter acesso. Então, ter acesso ao livro é uma conquista histórica. Não é só porque, enfim, nós estamos no século XXI, não. É porque foi conquistado a partir de uma história ali que parte de 1500 até agora, de pessoas que
morreram por isso, morreram pela liberdade do pensamento, burlaram essas regras com perigo de morte, para que nós pudéssemos, então, ter esse direito. Pode passar, professora? E aí chega, então, num assunto atual, que pode passar, próximo, que é a tributação, não, pode voltar, dos 12%, né, que esse é o assunto mais atual. Eu não sei se vocês estão ligados no que está acontecendo no Brasil, mas foi lançado, então, essa tributação de 12% sobre o papel. Atualmente, na Constituição, no artigo 150, tá, que foi uma conquista de escritores e intelectuais, liderados pelo Jorge Amado, que é um dos maiores escritores brasileiros que já viveram. Ele, na década de 40, conseguiu que não houvesse tributação sobre o livro, né? E aí tem também a questão do COFINS, que é uma outra taxa, né, e no caso que o Paulo Guedes quer tributar em cima desse, do COFINS e PASEP, acredito, e ele quer tributar em cima desse que também é zerado. O que acontece com essa tributação? Hoje não tem custo nenhum, você tem o livro num valor final X, né, e com essa tributação, então, você careia o livro, torna o livro mais inacessível ainda, já não é extremamente acessível, né? A gente tem editoras que se propõem a lançarem livros que são mais populares, que trazem edições mais populares, edições de bolso, livros digitais, né, que nós temos aí também, que é a novidade, que as editoras também estão se moldando para este novo formato, e a gente tem essa tributação, então, que vai aumentar este valor final. Porque aí você tem que pensar nesse livro não só como a história. Você tem aqui o tradutor, você tem equipe editorial, você tem design gráfico, você tem a empresa que vai montar esse livro, que vai colar, que vai costurar, o papel, a tinta. Então, tudo isso tem um custo. E com essa tributação de 12% a mais, você vai ter um valor final muito superior. Livros que custariam R$ 30 vão custar muito mais, chegar a R$ 50. E aí o Paulo Guedes disse, então, que, por exemplo, esse dinheiro que ia ser desta tributação específica, ia ser revertido, será revertido, no caso, para ser distribuído. Então, o próprio governo vai comprar os livros e vai distribuir nas escolas e nas comunidades. Ótimo, nossa, acho muito boa ideia, Jéssica. Você não acha boa ideia? Olha só, a gente está falando todo esse tempo de liberdade de pensamento. Mesmo rico, sendo pobre, você tem que ter o direito de escolher o que quer ler. Nesse momento, o governo dá um sinal muito claro de censura. Ele diz assim, olha, eu vou escolher o que você vai ler. E vou escolher o que você, comunidade carente, você pobre, vai ler. Então, ele domina o que vai ser lido, e ele, então, tira de lado o que ele considera que não é de bons costumes, como é o modelo do nosso governo, né? Que traz essa ideia da família e tudo mais. Então, tudo que for contra isso. E aí a gente traz novamente aqueles itens que eu li, lembra? Do que a mesa censória permitia e não permitia? Então, é muito parecido, né? O que não é de bom costume, o que não faz bem psicologicamente, a gente não vai permitir, a gente vai tirar, porque é nocivo. Então, você tira a liberdade do leitor, você tira a liberdade de pensamento, você encarcera o povo. Então, aí que está o perigo. Então, mesmo numa sociedade extremamente evoluída, nós estamos tendo que lidar com esse tipo de retrocesso. Especificamente, não é ali, eu não estou falando de um panorama geral do governo, estou falando especificamente deste panorama que vem a atingir o livro. E eu espero, então, que vocês levantem a causa e entendam, né, a partir dessa pequena perspectiva histórica, qual é a importância de nós termos o livro
e da presença dessas editoras que, com essa tributação, vão sair de mercado, editoras menores que trazem títulos que não são tão famosos, tá? Títulos que não são best-sellers, que não são coleções como Harry Potter, ou, enfim, qualquer coleção mais infanto-juvenil, livros, editoras que trazem títulos de filosofia, de economia política, que não tem tanta saída, provavelmente não vão mais estar podendo transmitir isso para vocês nas livrarias e nos sites de venda. Podemos passar? Finalizado este primeiro momento, a gente vem trazer aí o estabelecimento das universidades. Então, nós já temos as escolas, já temos a liberdade. Então, em 1920, acredito, alguns historiadores dizem que o estabelecimento dessas universidades só foi possível porque o imperador precisava de dar um honoris causa para um rei, e aí ele, então, precisou criar a primeira universidade no Brasil. Você vê que nada parte de um desejo científico, de evolução. O Brasil, ele tende a ser decepcionante quando se trata de governo para a população. Mas, não importando o motivo, as universidades foram estabelecidas, e aí houve um boom, né, dessas universidades. Então era possível você se formar, né, numa politécnica e etc., ter uma profissão, mas houve um grande problema, né, que do analfabetismo que sempre teve um alto índice no Brasil, e eles não sabiam como reverter esse grande problema, né, que as universidades estavam sofrendo com isso. Então foi dado esse incentivo público, que aí eles pensaram, poxa, eu acho que o problema pode ser resolvido no ensino básico. Então, já ali na década de 30, eu acho que o Fundeb foi uma das instituições que incentivaram essa parte do ensino básico, trouxe, então, uma solidez maior para o ensino básico, a fim de preparar esta criança e este adolescente no seu letramento para a universidade nesse segundo momento. E aí eu pergunto para vocês, e já está lá a nossa caixinha, eu acho que já deve ter algumas perguntas. Você acha que nós atingimos esse objetivo de termos um país mais letrado? Letrado, uma pessoa letrada, segundo a literatura, é uma pessoa que consegue ler o texto e entender o texto, que consegue escrever sobre o texto, que consegue criar um texto de diversos gêneros, de diversos assuntos. Então, esse é uma pessoa letrada. Não um analfabeto funcional, né? O analfabeto funcional, na última pesquisa de 2016, eu vou até estar trazendo uns dados da pesquisa agora de 2020 do Instituto ProLivro, mostra que 27% da população era analfabeta funcional, ou seja, ela lia, ela entendia a forma das letras, mas não compreendia o que lia. Ela conseguia apenas entender formas básicas, mas não aprofundadamente. Então, nós temos aí, nós vamos ver também daqui a pouco, quanto que a gente perdeu de leitor e quanto que a gente retrocedeu. E aí eu vou deixar novamente também esse segundo questionamento. Você acredita, você como leitor, acredita que nós somos um país leitor? Você acha que nós atingimos nós avançamos, né? Desde esta época de Portugal até agora, você acha que nós atingimos esse alcance, essa leitura? Nós somos realmente um país leitor, como, por exemplo, a França, que em média lê 8 livros por ano? Se não, como é que a gente pode mudar esse cenário, né? Pensa aí um pouco como é que a gente pode mudar, como é que a gente pode auxiliar. Eu vou estar dando um pouco de resposta aqui, né? Eu vou estar dando uma cola para vocês, mas vocês podem também estar trazendo novas ideias do que vocês acham que a gente pode fazer para mudar hoje a nossa comunidade, que eu acho que é mais real do que mudar o mundo, né? Mudar a nossa comunidade quanto aos problemas com a leitura. Pode passar, professora. Então, a gente tem a nossa pesquisa do Retratos da Leitura no Brasil. A última tinha sido, como eu falei, em 2016. Essa pesquisa foi feita em 2019. Ela é em parceria com o IBOP e a Fundação Itaú Cultural. E a gente vai estar vendo alguns dos quadros, tá? Vocês podem entrar no site
do Instituto ProLivro e lá tem o arquivo inteiro. Vocês podem baixar o PDF, lá vai estar tudo detalhado, toda essa pesquisa feita ano passado. E lá também tem, que não deu para eu mostrar aqui, mas tem como ver no site, porque eu acho que o site estava com problema, direcionado para cada estado. Então, você pode ver direcionado do estado do Tocantins os dados de leitores, de não leitores, de frequência na biblioteca e etc. Pode passar. Então, a gente tem essa amostra, né? Aí tem a disparidade de 2015 para 2019. A gente teve um aumento de pessoas que foram entrevistadas. Os municípios foram 208 municípios. E aí, então, a quantidade de pessoas entrevistadas em cada município. Pode passar. Pode passar. Então, a gente vai ver que de 2015 para 2019, a gente teve um aumento de leitores na região norte, né? A gente teve uma diminuição na região nordeste, a gente teve uma considerável diminuição na região sudeste, a gente teve um aumento na região sul, e a gente também teve um decaimento ali na região centro-oeste. Eu fiz uma continha para ver a média de tudo isso, e nós temos 53%, então, de um país leitor. Em média, nós perdemos 4,6 milhões de leitores de 2015 para 2019. Isso é chocante. Isso, para mim, é inaceitável, mas essa é a realidade. Na última pesquisa, 44% da população não lia. Hoje, nós temos 49% da população que não lê. Isso é quase metade da população no Brasil. E aí, nessa pesquisa tem o que as pessoas gostam de fazer no seu tempo livre, e você vê que a maioria gosta de usar a internet, usar o WhatsApp, usar a televisão, e aqui uma minoria, você vê que de 67%, aqui 24% lê jornais, revistas ou notícias, e 24% lê livros em papel ou livros digitais. Então, a gente tem uma disparidade bem grande aí do que está sendo feito no seu tempo livre. E você? O que você faz no seu tempo livre? Será que essa pesquisa também ela te contempla? Ou você não está entre esses tantos que passam mais tempo na internet, ou assiste vídeo, etc. Ou você separa um tempo equivalente para a leitura também? Pode passar. A partir disso, do leitor e do não leitor, a gente vem identificar quem que influenciou essa pessoa pelo gosto da leitura. E eu acredito que eu estou aqui junto com vários e vários educadores, né, professora? E vocês podem ver que a maioria gritante foi algum professor ou professora. Eu, como bibliotecário, faço meu papel. Aqui está aparentemente zero, mas eu indico livros sempre que posso para os meus visitantes, né, na biblioteca pública e na universitária, via Instagram, via qualquer rede social, eu sempre faço as minhas indicações, se a pessoa quiser eu monto listas para ela, mas nós podemos perceber que o professor, ele tem uma influência especial nesses leitores. Então, você, professor, você, pedagogo, você pensa bem em como você está influenciando esse seu aluno que é criança, esse seu aluno adolescente, seu aluno jovem e o seu aluno adulto, que cada um tem um desafio a partir da sua faixa etária. Além dos pais e de nós profissionais ou de amigos, vocês professores são essenciais para fomentarem o gosto pela leitura. Então, eu peço encarecidamente que vocês continuem na boa batalha e sempre incentivando e sempre indicando e sempre abrindo portas, né, para este mundo de revolução. Pode passar. Algumas dificuldades
que foram apresentadas e que foram vistas nos anos de 2019 pelos leitores, é porque eles não têm paciência para ler. Eu não sei se advém isso também da rede social, né, ou desse imediatismo que a internet traz para a gente, que traz essa impaciência. Por exemplo, os nossos jovens, infelizmente, não conseguem ler um texto longo. Tanto que agora a rede social é adaptada para textos menores, né? A pessoa não consegue se concentrar num texto que traga ali mais de 5 parágrafos. Então, a gente precisa estar revendo, né, o nosso modo de ler. Talvez a gente também esteja se viciando, né, na rede social de, não vou ler isso tudo, ou não vou ler uma matéria, você nunca vai à matéria para ler tudo, porque você não tem tempo, porque você não tem paciência. Tem também ler devagar, e tem outras coisas aí, e dentre elas, não saber ler também foi colocado, e isso deve ser levado em consideração, porque nós temos também um número de analfabetos no Brasil grande, né? Não só analfabetos funcionais, mas analfabetos totais. Então, a gente precisa estar condicionando o nosso tempo de leitura e trabalhando a nossa paciência. O Luiz Percival Brito, ele fala que a leitura ela não é uma experiência extremamente fantástica, ela é um esforço, como qualquer coisa. Você vai à academia, você faz um processo para atingir um objetivo, você tem que ir todo dia, você tem que despender tempo para isso. Da mesma forma, a leitura também é um exercício, né, do nosso cérebro, e ele precisa ser exercitado diariamente. Você precisa separar um tempo, porque eu garanto a vocês que a minha palavra como leitora, que a prática, esse exercício diário, esse comprometimento fará que a leitura fique mais fácil. Você vai ter dificuldade no começo, sim, isso eu não vou mentir para você que não tem costume de ler. Mas uma vez começado o processo, você vai sim sentir uma facilidade, você vai sentir uma conexão de textos fantástica a partir deste compromisso com a leitura. Pode passar. Aqui também foi colocado quantas pessoas estavam lendo atualmente, né? Então, a gente pode ver que 56% da população no ano passado não estavam lendo e 44% estavam lendo. E aí, como eu falei da média, eu falei da França, né? Que eram 7 a 8 livros por ano, a nossa média anual é de 1,8. Nós temos dois livros por ano. Cada brasileiro, em média, lê. Isso é assustador. Então, nós precisamos mudar essa realidade, né? E como é que a gente pode mudar essa realidade? A gente vai mostrar também como as ferramentas culturais, elas influenciam nesse processo final. A questão aí a gente já começa a entrar nas nossas ferramentas, que é a leitura dos pais ou responsáveis, que também são mediadores, e a gente vai estar entrando sobre a questão do mediador, que são o primeiro contato da criança, e ainda mais agora na época de pandemia, são com quem as crianças têm mais contato, né? E no ano passado foram entrevistadas, né, as pessoas para ver como era essa leitura dos pais para os indivíduos, e o nunca, que é esse vermelho, você vê que tem um gritante do leitor e do não leitor, aí numa base total de 60% dos pais que não leem para as suas crianças. E aí a gente vê também um problema que já vai moldar este leitor que vai para a escola, né? Não é só erro talvez o educador pense às vezes que o problema do gosto de leitura ele não está conseguindo suprir, mas talvez em casa isso também seja influenciado, né? Ele não ser um leitor, essa criança e esse adolescente. Pode passar. Aí tem alguns dados sobre os últimos livros que as pessoas leram, aí você pode ter nessa lista uma ideia, você pode só ler geral, de qual é o livro que foi mais lido pelas pessoas, e a gente tem aí a Bíblia como o livro mais lido, o Diário de um Banana, a Turma da Mônica, Harry Potter, como esses livros dentro desses entrevistados, tá?
Então, aí você já tem um perfil do que o Brasil está lendo e do que ele leu ano passado. Pode passar. Aí tem os autores. O João Ferreira de Almeida, na verdade, ele não é o autor, tá? Ele tá aí porque ele é o tradutor da Bíblia, mas ele não é autor. Ele age, de certa forma, como autor, porque aí seria assunto para um outro seminário sobre o papel do tradutor e a influência no livro, né? Mas é da Bíblia. Então, a gente tem esses autores que foram os mais citados, que tem o Augusto Cury, eu acho que todo mundo já leu um Augusto Cury na vida, né? Augusto Cury é um autor brasileiro de autoconhecimento pessoal, né? Que ele escreve ali livros que vendem muito. A gente tem a Zíbia Gasparetto, são assuntos mais espíritas, temos o Edir Macedo, a J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter, e etc. Então, a gente tem esse panorama aí dos autores mais lidos no ano de 2019. Pode passar. Aí volta de novo, né? Repete, eu não vou entrar de novo, mas é a questão de como é que esse leitor começou a se interessar pela literatura. E aí, novamente, a gente vê a presença do professor e da professora como líder aí no ranking, né? 52% foi indicado por um professor ou uma professora, tem também a influência audiovisual, né? Do cinema, das histórias dos autores e tudo mais. Pode passar. Aí a gente também entra num fato importante, que é essa literatura compartilhada. A literatura compartilhada, eu vou falar um pouco sobre ela, que são os clubes de livros, né? Entra a ideia também de clube de leitura. Mas, então, a gente vai ver que... Aí aqui tem duas coisas, os leitores de livros de literatura e os leitores de literatura apenas em outros meios. Aqui é porque são livros físicos, no caso, esse azul mais escuro, e esse de outros meios são outros formatos, tá? Que pode ser o e-book, enfim, celular, tablet. E aí a gente tem conversando com um amigo familiar, compartilhando essa leitura que ele está lendo, foi o que liderou o ranking. E a gente tem aqui em quarto lugar, conversando em uma roda ou clube de leitura. Então, a gente tem, dentro desse ranking, uma ferramenta essencial que nós, como educadores, precisamos utilizar para influenciar nessa leitura. Pode passar. Aqui eu quero mostrar para vocês um pouco ligado à biblioteca, tá? E é um fato que eu fico muito triste, porque eu não pude mostrar tudo, porque não está aqui o acervo todo, mas, numa média geral, 60% das pessoas no Brasil não visitam bibliotecas, não frequentam bibliotecas. Uma vez na minha conta do Instagram eu fiz uma enquete e perguntei quantas pessoas já tinham visitado a nossa biblioteca pública municipal. A maioria nunca tinha ido na biblioteca, nunca tinha visitado a biblioteca. Geralmente, essa figura do jovem, da criança, ela só vai à biblioteca porque ela precisa fazer um trabalho, principalmente em bibliotecas universitárias, que é quando esse jovem realmente vai frequentar uma biblioteca. Mas ele não frequenta, então, por gosto, né? Ele frequenta porque ele tem que frequentar, tem que pegar o livro, tem que ler o livro. E aí, como ele já não tem esse costume de ir à biblioteca desde criança, ele sente uma dificuldade para compreender, por exemplo, a estrutura da biblioteca, a dinâmica da biblioteca, e para sentir gosto mesmo pelo livro. Aqui nós temos 37% dos estudantes, isso é só estudantes, tá? O que eu falei, o dado é geral, não só estudantes. 37% não frequentam a biblioteca. Entre leitores, esse percentual é de 52%. Então, a gente precisa mudar esta realidade também. A maioria das bibliotecas frequentadas, como eu disse, são universitárias. As comunitárias já não são tão comuns, por exemplo, aqui em Gurupi, né? A comunitária não é pública. A comunitária, ela é uma biblioteca que ela é criada pela comunidade. Olha aí, já tem uma ideia para você que, enfim, queira melhorar aí a sua comunidade, né, que eu falei, daquelas ideias, já é uma.
montar uma biblioteca comunitária em que você pode estar recebendo crianças e adolescentes, e até estar ajudando no letramento, né? No caso, aprender o abecedário, para depois já estar começando a ler um livro e fazer esses momentos de roda de leitura dentro dessa biblioteca comunitária. Ok? Mas sempre é importante você fazer uma conexão com a biblioteca pública, viu? A biblioteca pública, ela tem essa função de fazer a conexão com as bibliotecas escolares, com as comunitárias, com a universitária. Ela é o que liga todo mundo. Ela é a cola aí porque ela trata, ela pega toda essa comunidade geral, ela não tem uma comunidade específica. Então, ela abraça todo mundo. Então, sempre que você tiver um projeto, leva para um bibliotecário da biblioteca pública, para que ele possa estar aí te ajudando, até talvez arranjando subsídios, né, para incentivar e para criar esse seu projeto. Pode passar. Bom, então a gente chega na ideia do que seria o mediador. Nós vamos ver agora, dentro desse universo de leitura, o perfil do mediador. Quem é o mediador? O que ele faz? Como é que eu posso me tornar um mediador? Né? Quais são os desafios? Né? Então, nesse processo de mudança, nós, educadores, buscamos, né, temos o desejo de promover o acesso ao livro e à leitura para todos, nas casas, nas escolas, nas bibliotecas, nos centros culturais, nas praças, nos hospitais, mas é importante a gente saber que não adianta ter o livro, a gente tem uma biblioteca enorme, se não houver um convite à leitura, especialmente para quem é iniciante, né, nessa aventura, independente da faixa etária ou da classe social. O Paulo Freire, ele fala que uma compreensão crítica do ato de ler não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. Ele fala que, antes de tudo, você precisa ler o mundo para então ler o livro. Então, o diálogo apresenta-se como essencial à construção e à apropriação desse conhecimento, numa ação libertadora e autônoma, na qual todas as pessoas envolvidas encontram-se inseridas e precisam se sentir valorizadas. A leitura, portanto, faz parte desse processo de comunicação cotidiana que ocorre entre esses sujeitos e que envolve interações sociais e trocas, fomentadas em diversas situações, expressas pela memória, pela cultura, pelas tradições e os contextos sociais. Segundo o Vincent Jouve, ele fala que a leitura impacta o leitor de modo afetivo, porque a criança, o jovem, precisa ligar-se emotivamente às histórias e aos personagens, positiva ou negativamente. Simbólica, porque traz, então, uma pluralidade de interpretações, fazendo com que o leitor ressignifique o que ele está lendo. Argumentativa, que ele pode, então, concordar ou discordar, sempre guiado pelo mediador, obviamente, para que ele não saia muito do pensamento e que ele possa voltar e argumentar de uma forma que traga um resultado melhor para ele como leitor. Cognitiva, né, porque a leitura é um processo construtivo e emancipativo. E crítico, que ele deve destruir, né, ele deve destruir as certezas desse leitor, ele deve provocar inquietação, ele deve provocar análise, trazer ponderação, processamento e a identificação pessoal nesse leitor. Formar leitores, então, não significa só colocá-los sob um molde já feito. Você deve guiá-los num caminho para a liberdade do pensamento. Você deve construir nesse leitor o protagonismo da sua própria história, dando essas ferramentas necessárias para que ele construa, após isso, o próprio caminho literário. Você tem que guiá-lo até que ele se emancipe. Esse é o objetivo geral do mediador, é fazer com que todas essas ferramentas que eu vou apresentar para vocês tragam a emancipação do leitor, para que ele possa, então, estar influenciando outros ali, espalhando, e já não preso a uma ideia, já libertado
e sendo também um mediador em outros espaços. Para isso, então, o mediador ele deve ser o quê antes de tudo? Ele deve ser um leitor, ter gosto pela leitura. É impossível você querer ser um mediador se você não lê. É aquela coisa de... não adianta aquele ditado, sabe? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Isso não funciona quando a gente fala de leitura. Não adianta você dizer para o seu filho, para o seu sobrinho, olha, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler, e você nunca lê um livro. O exemplo traz também o gosto da leitura para quem está sob a sua tutela, tá? Além disso, o mediador ele deve ser comunicativo. Ele deve ser perceptivo quanto às pessoas e querer auxiliá-las na mudança das suas perspectivas. Ele também deve compreender as diferentes fases dos leitores e como eles se formam, sem exigir demais, deixando a coisa fluir, sem estabelecer um juízo. Porque no primeiro momento em que você traz esse juízo, por exemplo, para o adolescente, você afasta o adolescente. Você perde seu leitor. Então, você tem que você tem que compreender com que tipo de grupo você está lidando, qual a faixa etária, entendeu? Para você saber lidar, ter uma dinâmica diferenciada. Lidar com criança não é lidar com adolescente, não é lidar com adulto, não é lidar com jovem. Cada um tem os seus desafios. Então, a gente pode entender que essa leitura é uma prática social e ela é exercitada no cotidiano, ela é solidária, ela é compartilhada e também ela tem os seus momentos de solidão, né? O leitor silencioso que se separa para ler ali no seu canto. Esse leitor silencioso, ele pode existir com esse leitor que já tem essa troca oral na mesma ferramenta como a gente vai ver no clube de leitura. O clube de leitura permite esse leitor silencioso. Então, eu também vou trazer aqui para vocês alguns dos desafios do mediador. Nós temos as competências do mediador, as condições nas quais as práticas se desenvolvem, os objetivos da mediação, as ambiências onde esse mediador vai levar o seu grupo, né, a periodicidade das práticas, por exemplo, um clube de leitura que funciona uma vez por mês, uma roda de leitura que acontece toda semana, então ele precisa já ter em mente isso, qual é a periodicidade, a ambiência, né, os objetivos do grupo que ele está montando, por que ele está montando esse grupo, qual é o fim disso, né, as condições do espaço que eu vou ter, as condições monetárias que eu vou ter para fazer as atividades, por exemplo. Então, tudo isso deve ser pensado pelo mediador antes de iniciar um momento de leitura. A gente precisa também pensar numa coisa que é muito importante, que é a acessibilidade à leitura, porque alguns títulos você não vai ter na sua biblioteca, então a questão do digital, se o meu aluno ele vai poder ler o digital fora do ambiente da sala de aula, se eu vou poder imprimir, se meu aluno vai ter condições de ter dinheiro para tirar uma xerox do que eu vou trabalhar, né? Fora, ou sei lá, num momento na biblioteca escolar ou dentro da sala de aula, e a existência também de um acervo atrativo, que gere interesse do nosso público-alvo. A gente não pode também querer que o aluno, que um adolescente aí de 13 anos já comece lendo um clássico que ele ainda não está, por exemplo, preparado para ler. Então, você precisa, como é que eu posso dizer? Você precisa iniciar com literaturas que ele sinta interesse para que atraia ele, principalmente no caso de adolescentes e jovens, e depois você começa a introduzir outros tipos de literatura. É assim que a gente vai moldando esse nosso leitor, né? Não tem como nós já queremos colocar a goela abaixo que ele leia um José de Alencar, um Machado de Assis, se ele não tem um gosto, não tem uma, como é que eu posso dizer, uma vivência, né, do próprio vocabulário do texto. Então, para mediar é preciso planejar a prática de leitura com antecedência, você escolher os textos que vão ser lidos, as ambiências e as atividades que você vai fazer, porque você não precisa só também fechar-se à leitura,
Você pode fazer momentos de descontração, né, de compartilhamento de experiências e etc. Você pode, e tem que escolher os textos, como eu falei, adequado ao nível de compreensão dos leitores, ler previamente os textos. Você pode também, nessa sua ambiência, colocar livros espalhados. Isso é uma coisa que eu fazia na biblioteca pública e super funciona. Você colocar títulos separados, assim, à mostra, para as crianças, principalmente, possam olhar e mexer, e ver, porque a criança gosta de ver, gosta de tocar, né, gosta de ver a figura, para que ela depois possa se interessar a ler aquele livro. Você tem que conversar informalmente com os participantes sobre os livros, a leitura e os assuntos, que é o momento inicial ali antes da contação de histórias, por exemplo, a roda de leitura. Elaborar as atividades, você tem que ler em voz alta e com boa entonação, tá? E sempre lembrando que você tem que dar autonomia para leitores partilharem as suas histórias e os seus posicionamentos de leitura. Paulo Freire, ele é muito correto quando ele fala que o educador, ele não tem que ser o dono da verdade. Ele não pode achar que, porque ele, de certa forma, tem o domínio do assunto, ele não vai permitir a autonomia dos participantes. Ele tem que ser didático, ele tem que ouvir, às vezes até mais do que falar, ouvir o outro, né? Que também tem uma, como é que eu posso dizer, uma função ali, de certa forma, terapêutica, né? Então, é importante também lembrar que o mediador, ele não tem a função do letramento. Como eu falei, o letramento é ensinar realmente a pessoa a ler e tal. O mediador, no caso Soares fala, né, que é o desenvolvimento das habilidades que possibilitam ler e escrever de forma adequada e eficiente, nas diversas situações pessoais e etc. Então, o letramento literário, que vem a ser depois desse letramento, vem a partir desse contato com as leituras. O mediador, então, ele é um meio para esse leitor chegar a essas obras. E aí eu vou deixar também agora o meu outro questionamento para que vocês possam estar colocando na caixinha. Você já teve contato com algum mediador, como, por exemplo, um bibliotecário, um professor, um pedagogo, que fez um momento de histórias e de leitura, onde você pôde participar? Você já experienciou uma leitura compartilhada? Um clube do livro, por exemplo? Vocês já participaram de algum clube do livro? Como é que vocês se sentiram? Oi. Oi. Eu estou participando de um que foi disponibilizado no Instagram. Aí ela organizou uma roda de leitura, aí ela dá o livro e um tempo determinado para ler. E aí, quando vai terminando cada etapa de capítulos, a gente faz um debate sobre o que achou, que está gostando ou não. Legal, legal. Olha aí, já temos uma experiência. A gente vai falar um pouco mais sobre os clubes de leitura e as rodas de leituras daqui a pouco, aí você também vai ver umas coisas legais. Então, a emancipação, ela é inevitável e ela é esperada pelo mediador, para que esse indivíduo, né, esse leitor, ele esteja apto para fazer as suas próprias decisões. Por isso mesmo, esse acompanhamento em leituras, em instrução, incentivo de pensar por si, elevando, né, essa possibilidade dessa criança, desse adolescente de criar e ser, vai permitir uma aproximação maior e o desejo pela literatura. As leituras compulsórias e que tragam memórias afetivas ruins podem afastar o desejo e fazerem a criança ter repulsa pelo que esteja ligado ao livro. Quando eu era menor, a minha irmã, ela que foi responsável um pouco por esse incentivo à leitura, no meu caso. E ela me deu um livro para ler compulsoriamente. Ela falou que eu tinha que ler, que eu tinha um prazo e que eu tinha que resumir o livro. E até hoje eu não gosto desse livro, que é Iracema. Eu odeio Iracema por causa disso. Me traz uma memória afetiva tão ruim desse momento que me afastou um pouco desse tipo de leitura nacional. Eu fui me reaproximar da leitura nacional um pouco mais velha. Então, a gente precisa pensar muito em como a gente está levando o texto da nossa literatura nacional, que é um pouco complexa,
que às vezes não traz tanto atrativo, ainda mais agora para as nossas crianças e adolescentes, que têm essa bagagem internacional literária tão pesada, e você tornar o texto nacional atrativo é um desafio. Então, a gente trazer esses livros nacionais deve ser bem pensado mesmo. E então a gente tem que pensar que esse leitor ele se constrói ao longo da vida e que quando nós revisitamos as nossas memórias, a gente vai então ver os livros que mais influenciaram a nossa vida, livros que fizeram que a gente odiasse livros que nós largamos por algum motivo, tudo isso afetivamente. Então, como é que afetivamente a gente pode aproximar as nossas crianças, nossos adolescentes, os jovens, os adultos, da leitura? Você pode ser um mediador, qualquer um pode ser um mediador, seguindo esses passos, se disponibilizando, planejando, e lembre que é uma responsabilidade ser mediador, você não pode largar o barco, porque quando se trata, por exemplo, de crianças e adolescentes, eles são dependentes emocionalmente, e a partir do momento em que eles criam uma rede de confiança com você, que é o mediador, você não pode simplesmente desistir, entendeu? Porque talvez, e esse é um caso pessoal do meu clube de leitura, ali é onde ele se sente mais confortável e mais seguro para estar e para conversar, para falar dos medos deles, dos anseios dele, de como ele se identifica com os personagens e como o que está passando na vida dele parece com o que está passando no livro, e talvez ali seja a única oportunidade que ele tenha para se abrir para uma pessoa mais velha, né, e que pode estar sendo, na verdade, pode estar sendo um divisor de águas na vida desse adolescente. Então, é muito importante a função do mediador. O mediador, ele abre portas, ele abre janelas, ele convida para mundos. E eu espero que vocês, a partir disso, sintam também a necessidade de serem mediadores, de serem esses influenciadores ao convite à literatura. Pode passar. E aí a gente chega, então, às rodas de leitura e à contação de história, tá? Roda de leitura e contação de história são duas coisas diferentes. Mas antes disso, pode passar, professora, aí a gente volta depois para isso. Antes disso, eu vou dar um panorama da literatura infantil. Como a gente vai falar de contação de história, a contação de histórias, ela é mais direcionada para crianças menores, tá bom? O ofício de contar histórias, ele é remoto, segundo a Cecília Meirelles. Em todas as partes do mundo o encontramos. Já os profetas o mencionam. E por ele se perpetua a literatura oral, comunicando de indivíduo a indivíduo, de povo a povo, o que os homens, através das idades, têm selecionado de sua experiência como mais indispensáveis à vida. Conta-se e ouve para satisfazer essa íntima sede de conhecimento e instrução que é própria da natureza humana. Enquanto vai se contando, passam os tempos do inverno, passam as doenças e as catástrofes, como nos contos de Decameron, chegam as imagens do sonho. Essa fala da Cecília Meirelles, ela é muito linda. O livro todo é lindo. Os Problemas da Literatura Infantil, eu até indico vocês a lerem. Muito bom livro. E ela traz, então, que contar histórias faz passar o tempo, faz passar a doença, faz passar as coisas, né, distrai. Como, por exemplo, eu lembrei da cena da menina que roubava livros. Não sei se vocês já leram o livro ou já viram o filme, que tem um momento que a cidade é bombardeada e eles são obrigados a irem para o porão, porque os porões eles eram mais profundos, né, abaixo do nível das casas, justamente por causa de bombardeios, né? Então, as casas que tinham esse porão adequado, todas as pessoas da rua iam para esse porão adequado. E aí, nesse momento, tem o bombardeio, eles fogem todos para lá, e ela, no momento, a personagem principal, ela tinha aprendido a ler, ela tinha trazido consigo um livro, né? E ela começa a ler, porque ela percebe lá no grupo de pessoas que estava todo mundo muito tenso, com medo, né? Chorando, enfim. E aí ela, então, se levanta e começa a ler
uma parte do livro. Eu não lembro qual é o livro que ela estava lendo, e as pessoas, então, se viram para ela e se chocam por ser uma criança, né? Mas aí ignoram o fato de ser uma criança e apenas ouvem ela ler e se maravilham. E então passa-se o bombardeio, né? E eles nesse momento. E dentro da literatura infantil, nós temos também alguns nomes super conhecidos, eu acho que vocês conhecem esses nomes: Charles Perrault, os irmãos Grimm e o Christian Andersen. Eu não sei se vocês já viram a cara deles. Quando eu fui buscar o material, que eu pela primeira vez vi o Andersen, que é esse no cantinho aqui superior ali. O do cabelão aqui é o Perrault e os irmãos Grimm. Eles são de lugares diferentes, tá? O Andersen, ele é dinamarquês, o Perrault é francês, e os irmãos Grimm são alemães. O que eles faziam, né, nessa época aí em que eles começaram a escrever? Antes de tudo, é importante lembrar que nessa época deles, no século XVII, por aí, a criança não era criança. A ideia de criança, na verdade, não existia ainda. Eles eram adultos em potencial, não tendo essa diferenciação no modo de tratamento e de educação dos mesmos. Com essas adaptações do Perrault e dos irmãos Grimm, que houve esse primeiro vislumbre do que viria a ser a nossa literatura infantil. Eles coletavam esses contos populares, né, do povo, do imaginário do povo, que faz parte da cultura, e adaptavam. E aí eles adaptavam também para essas crianças, e aí o que eles colocavam no final, diferenciando do geral, era justamente essa lição moral. Você percebe que em todas essas histórias para crianças tem uma lição moral no final, né? Era justamente para educar, então, esses infantes. É um mercado extremamente rentável, né, uma oportunidade também pedagógica para inserir aspectos da vida e do comportamento social, para inserir, né, este infante no mundo, sendo equiparado, por exemplo, com uma literatura específica como que eu falei, a literatura para mulheres, né, que era uma literatura que era isenta de material imoral e pornográfico. Então, é uma literatura que ela, como é que eu posso dizer, ela já limita, né? Ela mostra um caminho correto, um caminho específico para seguir. Vale destacar também que a literatura infantil, ela não é escrita por uma criança, ela é escrita para uma criança. Então, o adulto, ele tem que se postar, né, criar essas pontes de conexão para conseguir chegar à criança. E o autor do que é uma literatura infantil, ele fala que o leitor e texto ligam-se na medida em que o texto é uma organização simbólica com uma função representativa que se cumpre no leitor. Pois a leitura é a parte determinante de qualquer texto. Este, por natureza, apresenta vazios constitutivos que só encontram preenchimento através da inserção da faculdade imaginativa do leitor. É como eu falei do Freire, não é possível ler a letra e compreender a letra se você não tem uma imaginação, uma leitura de mundo. Antes leia o mundo, e aí a partir deste conhecimento de mundo, que como a gente viu na formação da cultura, que é os costumes, as tradições, as memórias, tudo isso forma esse leitor, e o que ele lê é influenciado por essas coisas. O processo é irreversível. O leitor realiza o texto e este age sobre ele, modificando. A leitura será eficaz na medida em que o leitor, a partir dela, puder corrigir projeções antigas e superar experiências passadas, ressignificar o que ele lê, esperando algo novo que até então não pertencia às suas expectativas. Então, caberá ao mediador em questão ser esse facilitador nessa experiência, né, abrir essas portas. E ele deve, então, coletar informações sobre a comunidade em que a criança está inserida, a situação socioeconômica do grupo que você está trabalhando, os aspectos histórico-culturais da comunidade em geral, aspectos étnicos pertencentes ao grupo, que você pode usar isso como ferramenta no momento de contar a história. Essa inserção também de novos vocabulários e
explicação desses novos vocabulários dentro das histórias que você vai estar contando, vai começar a influenciar essa imagem que vai se moldar na cabeça da criança. Eu tive um grande problema, você pode até voltar, professora, que a gente já entrou na parte da contação de história, com meu sobrinho. Meu sobrinho, ele tem 8 anos de idade, e eu leio para eles à noite, né? Eu faço essa leitura e também fiz uns desafios de leitura para eles. Eles estão lendo atualmente Peter Pan. E na nossa contação de história, a gente está lendo Crônicas de Nárnia. E aí, no momento da contação de histórias, ele falou assim para mim: ô tia, será que você será que não tem filme disso não, pra gente ver? Ver um filme? Eu falei: não, por quê? Não, porque eu não tô conseguindo imaginar o que você está dizendo para mim. E ele tem dificuldade, então, de montar na cabeça dele o contexto que eu estou falando. Mesmo ele sabendo o que significa o que eu estou falando, ele não consegue montar na cabeça dele. E isso é uma consequência de YouTube, né, de cinema, dessa indústria audiovisual aí, que a criança meio que ficou confiante só nisso. E aí eu falei para ele, eu vou falar para vocês também, que é importante lembrar que os filmes e vídeos, eles trazem a visão de outra pessoa sobre a coisa, sobre a leitura. Então é mastigado. E é isso que eu falei pro meu sobrinho, eu falei: mas como é que você quer uma coisa mastigada? Né? Eu tô te dando aqui a possibilidade de criar os personagens na sua cabeça. E aí eu compartilhei com ele como é que os personagens pareciam para mim. E aí ele: então, assim, será que ele é assim? Eu falei: olha, ele é desse tamanho, tipo o menininho do Crônicas de Nárnia do primeiro livro. Eu acho que ele é desse tamanho, ele tem um cabelo tal, um olho tal, e contextualizando. É função do mediador contextualizar esses personagens, mostrar, desenhar mesmo, assim, como é que ele é, para auxiliar a criança. Porque a criança, ela não tem uma visão sólida de tudo, ela está aprendendo. E ela está aprendendo e você faz parte deste momento inicial. Então, é função, né, do mediador fazer isso, ter essa dinâmica, segundo a faixa etária, né, fazer os personagens, nem que sejam fantoches, ou fantasiar-se, ou enfim, ser o próprio personagem, ou dar liberdade à criança a fazer este personagem na sua cabeça, ou desenhar o personagem, né? Isso vai tudo influenciar, né, em como a criança vai entender a história, a entonação com que você conta a história, né, o vestuário que você escolhe, como eu falei, dos personagens, a sua interação, por exemplo, se você está com uma equipe de contação de histórias, não é só você, então a interação que você tem com essas pessoas, a entonação de cada um, o momento, se você quer passar medo, se você quer passar alegria, se você quer passar amor, você vai falar de um jeito, você vai falar mais baixo, mais alto, você vai parar, você vai abrir os olhos, assim. Então, a criança, ela vai responder a todas essas coisas no momento dessa contação de histórias. Então, depois que você contar essa história, você já tem esse momento de interação e tudo, você contou a história, você vai fixar a história na cabeça da criança, porque às vezes a criança, ela se distrai um pouco. Então, no final, você pode fazer um resumo do que foi dito, você pode questionar ela sobre a história. E aí, o que aconteceu em tal momento? Tananã, e ela responde, todas respondem. E quando é muita criança junta, uma quer ser mais esperta que a outra, isso é muito normal de acontecer. Ela quer responder primeiro, tem o que sempre quer responder primeiro. E aí, então, vai criar uma certa competição ali do que eles vão ter entendido da história. E a partir disso, depois disso tudo, para ele entender também a moral, no caso, se for um conto de fada, ele entender a moral dessa história, ele pode fazer um desenho depois, você tem liberdade para criar. A criança, como é que ela vai fixar esse momento da contação de história? A minha experiência com a biblioteca pública, nesse sentido de contação de histórias, foi maravilhoso. Nós recebíamos cerca de eventos, assim como essa semana, que coincidentemente, quero dar também felicitações, hoje é o Dia Nacional do Livro, né? Essa é a Semana das Bibliotecas do Livro, porque hoje, coincidentemente, é o aniversário da Biblioteca Nacional. Ela foi instituída em 29 de outubro de 1810,
E a gente está comemorando aqui, falando de leitura, celebrando leitura, isso é muito legal. Eu fui ver hoje, lembrei hoje disso, isso é fantástico. Enfim, e aí as crianças, nós tínhamos aí em torno de 100 crianças, e nesse momento inicial a gente, que nem foi apresentado, que eu falei antes também, no momento do mediador, você fazer um contexto, né, fazer uma contextualização, ser descontraído, falar um pouco com elas, e aí entrar para a história, e depois nesse momento de fixação falar um pouco da moral, elas vão entender, elas vão fixar e elas vão criar. Então, você incentiva que elas possam fazer textos, criar as suas próprias histórias, isso é fantástico, as crianças criam mesmo. Se você incentivar, elas criam. Desenharem a partir disso, ou então criar, por exemplo, uma outra história a partir dessa história. Eu tive uma experiência fantástica, que foi uma dessas contações de histórias que a gente adaptou um clássico universal com aspectos daqui, regionais. A gente usou uma fruta regional, era uma manga, nós nos vestimos e tudo mais. E aí eram crianças, eu acho que de 8, 9 anos. E acho que uma semana depois, um dos meninos que foi lá com a gente, ele chegou para mim assim, oi tia, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem? Nossa, quanto tempo? Lembrei dele, né? Ele falou, tia, sabe o que eu quero? Eu vim fazer meu cadastro aqui na biblioteca, porque eu queria aquela história lá da manga. Eu queria aquela história da manga, eu queria ler aquele livro e tal, que eu achei muito legal. E eu queria uns outros livros sobre isso. Então, gerou um processo em cadeia em que a criança, a partir desse momento de contação de histórias, sentiu curiosidade para ler mais sobre aquilo. Então, é uma das ferramentas que trazem esse desejo na criança, para que ela possa, então, ser levada a outros livros. E esse é um efeito que todo leitor conhece, um livro leva a outro livro, você sempre consegue ser levado a outro tipo de literatura, porque algum fio te puxa a outra coisa, outra coisa, outra coisa. A leitura é isso, a leitura ela é uma teia de aranha, que nos liga para vários lugares no mundo, né, para vários autores. A roda de leitura, em segundo momento, é diferente da contação de histórias. Por quê? Porque a roda de leitura não necessariamente tem que ser para crianças, tá? Eu já fiz roda de leitura, a roda de leitura não tem idade. Você pode escolher a roda de leitura na idade, de faixa etária que você quiser. Eu fiz uma vez sobre o Carlos Drummond de Andrade. A gente selecionou uns livros do Carlos Drummond, da biblioteca. Nós fizemos, então, um momento de leitura de poesias do Carlos Drummond. É sempre importante lembrar que você, como mediador, vai fazer a contextualização, no caso, falar sobre o Carlos Drummond, né? Falar sobre ele, falar sobre a vida dele, sobre a obra dele, depois apresentar os livros, se quiser falar sobre cronologicamente os livros, alguma curiosidade, e então para o momento da leitura. Aí você pode dividir, né, o grupo ali em roda, e cada um pode ler um poema, por exemplo, e depois falar um pouco do que entendeu dessa leitura, tá? E pode até finalizar com o que eu fiz também, que era, mas isso já foi previamente agendado, né, que as pessoas que participassem da roda de leitura pudessem trazer os seus próprios títulos. Tipo assim, eu escrevo, eu vou trazer um texto meu. E aí, então, tinha esse momento de troca também na roda de leitura, que cada um tinha a oportunidade de ler o seu texto pessoal. Então, entendido? Olha, qualquer dúvida, por favor, coloquem no chat, tá? Que aí depois a gente vai responder no final. Já estou terminando, a gente está indo para o último tópico, que é clube de leitura, e aí a gente já vai conversar um pouco com vocês. Bom, o clube de leitura é mais ou menos a minha especialidade. O meu TCC da UFPA foi sobre clube de leitura. Os clubes de leitura, eles datam-se muito antes de 1600, né? A gente tem aí dados de clubes de leitura na Irlanda, por exemplo, numa época em que protestantes e católicos lutavam uns contra os outros, e aí eram grupos de leitura voltados para isso. Clubes de leitura na Europa, que tinham um cunho comunista e anticomunista, onde eles liam para reunir-se e discutir esses assuntos, né, que politicamente estavam em fervilha no mundo. A gente tem clubes de leitura nos Estados Unidos, clubes de leitura para meninas, clubes de leitura
que eram de leitura compartilhada, que foi um que eu acho muito interessante, que é chamado One Book, One City, que no caso é um livro, uma cidade, onde uma cidade inteira lia o mesmo livro. Isso é fantástico, o poder da leitura é sensacional. Então, são leituras compartilhadas no mundo todo, em todos os tempos, né? Pessoas se reúnem em bibliotecas, em casas, em igrejas, em hospitais, em qualquer lugar que exista reunião de pessoas, pode haver um clube de leitura. Tem alguns livros que são dessa literatura específica, tá? Que falam sobre clubes de leitura. Tem um filme, que é a Sociedade Literária Torta de Casca de Batata. Se você não quiser ler o livro, que tem o livro, você pode ver o filme também. Mas eu indico o livro, tá? Porque é muito bom mesmo. Fala na época da guerra, é um clube de leitura que é de pessoas de uma ilha, né, da Inglaterra, eu acho, que ficaram presos, né, que foi fechado por causa da época do Hitler e tal, e aí eles ficaram meio que presos lá, e sem poder fazer nada, sem poder sair, eles então começam um clube de leitura. Tem outros clubes de leitura, tem um livro que é o Clube de Leitura do Fim da Vida, onde tem uma função já biblioterápica, que esse autor, ele é um editor super famoso nos Estados Unidos, e a mãe dele foi diagnosticada com câncer, e aí ele, então, só ele e a mãe dele fazem um clube de leitura, eles analisam ali clássicos da literatura norte-americana e do Oriente Médio. E eles leem até realmente, eu não vou dar spoiler, mas é um bom livro, viu? Clube do Livro do Fim da Vida, também é um livro interessante. Bom, um clube de leitura, como eu disse, pode acontecer em qualquer lugar, tá? Mas é importante, e essa é uma dica que eu dou, quando você for montar um clube de leitura, que seja de uma faixa etária específica, tá? Não mistura muito criança com adolescente, com jovem, com adulto. É mais legal quando você mantém o mesmo círculo de faixa etária, porque aí o leitor ele vai se sentir mais confortável para falar e para trocar as experiências. O clube de leitura, eu participo de 2, eu tenho o Leia Mulheres, né, que está parado, que nós lemos, não é só mulheres, tá? É um erro comum. Leia Mulheres é ler mulheres, né? Então, no caso, lemos autoras e discutimos autoras. Nós vamos voltar ano que vem, quando essa pandemia estiver mais tranquila. Eu espero que esteja. Nós vamos voltar às nossas reuniões. Mas nós temos a SSL, a Sociedade Secreta Literária, que foi fundada pela Luana, já tem acho que 2 anos esse clube de leitura, ele está ativo. Atualmente nós lemos contos, não livros completos, porque nós estamos em época de pandemia, está tudo online, né? A gente faz, como a gente está fazendo aqui agora, uma reunião no Meet. E a gente leu Franz Kafka, a gente leu a Metamorfose, a gente leu alguns contos, nós nos reunimos a cada 2 semanas. Então, se você quiser participar também depois, eu vou deixar, vai aparecer depois o meu número de telefone, você me manda um recado, quem sentir interesse de participar de um clube de leitura. Os clubes de leitura, eles podem ser um livro por vez, podem ser vários livros, no caso, cada um lê um livro diferente, e a gente compartilha o que leu. Pode ser de textos, de contos, como eu falei, né? E aí você vai decidir, como mediador, a periodicidade de cada livro. Se tem uma temática, o seu clube de leitura tem uma temática, se ele lê só HQ, se ele lê só clássico, ou então você pode fazer de tudo, entendeu? Fica a seu critério, não tem um molde específico. Mas aí é sempre bom já pré-definir isso, para quando você for apresentar a ideia para as pessoas. Então, pré-definir se você vai deixar em aberto o tipo de literatura que vai ser lido, o tempo, quantas vezes vocês vão se reunir, quanto tempo vai durar a reunião, tem um número limitado de pessoas ou é aberto? Então, se você tem dúvida de como escolher essa literatura ideal, procura um professor de letras, né, ou um bibliotecário que pode estar te auxiliando na escolha desses livros, assim, acho que são pessoas ideais, são figuras ideais para esse momento de seleção do que pode ser lido. No nosso grupo de leitura, nós somos democráticos, tá? A gente faz uma lista de possíveis livros para leitura e todo mundo vota. Aí o mais votado é aquele que é contemplado e que todos vão ler e vamos discutir. Essa discussão ela deve ser mediada, e eu já falei sobre o mediador, e a ausência desse mediador gera o caos dentro desse tipo de ferramenta de leitura.
E é claro, para finalizar desse clube de leitura, nós temos o famoso momento que em todos os clubes de leituras da história é feito, que é o lanche. Tem um chazinho, ou um suquinho, ou uma bolachinha, enfim, uns salgados, para esse momento final. Esse momento final ele é essencial, porque ele quebra toda aquela discussão mais séria e traz, então, a socialização dos membros do clube. E aí, depois de um tempo, você vai ter amigos e não só participar de um clube de leitura, porque, enfim, você decidiu participar. Então, é uma ferramenta essencial para o incentivo e a consolidação da leitura. E, fechando a minha fala, pode passar, professora. Vamos falar de produção. Eu falei um pouco disso só na contação de histórias, tá? Mas você como mediador e você como leitor, lembre-se sempre, a leitura ela deve produzir, tá? Ela tem que gerar algo. Não serve leitura só por ler. Você tem que fazer alguma coisa sobre. Você tem que se mover. Você tem que gerar conteúdo, você tem que gerar ideias a partir do que você lê. É isso que muda o mundo. Não é só ler, não é só ter o livro. Não adianta eu ter essa estante toda se eu não leio nada. Não é só ler, não é só possuir. É a partir dessa leitura emancipar-se, trazer uma nova ideia, uma nova saída para um problema, é mudar a realidade própria e a dos outros. É incentivar outros, é incentivar crianças, é incentivar adolescentes, incentivar adultos. É mudar, é emancipar, é liberdade. Leitura é isso, leitura é liberdade, leitura é subversão. E eu espero que, dentro de tudo que eu falei, pelo menos isso tenha ficado aí para vocês. E desculpa qualquer coisa, tem muita coisa para falar, não tem tempo para falar, e eu já estou estourando o meu, mas estão aí os meus contatos, tá? A professora vai deixar aí um tempo, tá o meu e-mail, esse WordPress é onde eu escrevo, e se você quiser ler. Tem o meu número também do WhatsApp, caso alguém queira entrar no nosso clube de leitura, e onde eu fico, tá? Que é na Biblioteca do Campus 1 e 2. E é isso. Professora, sua fala. Muito obrigada, Jéssica. Excelente explanação. Eu te agradeço bastante. Nós temos aqui nas perguntas, nós temos um conjunto de perguntas que foram feitas. Eu fiz mais ou menos uma pré-organização, a categorização delas aqui. Tem um conjunto de perguntas que estão ligadas à sua formação, que é por que biblioteconomia, como foi essa experiência, como foi essa experiência de fazer o curso, né, e como é que isso aconteceu, quais foram as experiências da sua graduação, e relacionada a essa atividade, como foi a experiência de ministrar essa atividade. Essas são um conjunto de 4, 5 perguntas que são voltadas para essa temática. Depois, nós temos o Paulo André, que ele pergunta sobre se você acha que falta incentivo à leitura nos dias atuais, que é, né? Se isso se isso é vindo desde a época colonial, acho que você já até meio que adiantou essa resposta, mas ele perguntou, e aí eu estou aqui já trazendo para você. Depois o Paulo pergunta se tem algum país que é modelo, né, que serve de inspiração, essa questão de incentivo à leitura para a população, certo? Ele também pergunta se a biblioteca daqui, a municipal, se ela recebia, se ela passou a receber mais visitantes depois da reforma, se você sabe disso, tá? E faz um comentário que você é a primeira mediadora que ele conhece, que ele não tinha, ainda não tinha tido contato com esse tipo de experiência. Ok? Aí nós temos, ao todo, nós temos 11 minutos, acho que a gente podia dedicar um tempo aí de, no máximo, 5 minutos para que você responda estas, que já foram feitas aqui no chat há algum tempo, e a gente abre mais 3 minutinhos para que os participantes, né, os que estão presentes, nós estamos em 102 pessoas presentes nesse final. Uau! Tivemos aqui, perto de 119, né, tivemos um momento com 119,
E aí a gente abre mais ou menos uns 3 minutinhos para que as pessoas falem ou se dirijam a você de alguma forma e a gente encerra em 2 minutos. Podemos combinar assim? Podemos, ok. Então, você me só dá um toque quando eu falo, ó, já deu, tá? Que aí fica mais fácil, que eu não tô vendo muito tempo. Você tem aí para responder 5 minutos, até 5 minutos, tá bom? Beleza. Então, eu vou responder primeiro a questão da formação. Foi uma experiência excelente, tá? Eu não tinha planos de ser bibliotecária. Eu queria ser professora de história no começo, mas eu sempre amei biblioteca, sempre fui rata de biblioteca. Desde que eu me entendo por gente, pegava livros assim demais. As pessoas que trabalhavam na biblioteca meio que já me conheciam por causa disso, né? E uma pessoa que trabalhava na biblioteca do Bom Jesus me falou do curso, que é a Thaís Rezende. E aí eu soube que tinha em Belém, que eu sou de Belém, e tenho parentes lá, e decidi fazer. Era a minha segunda opção entre ser professora de história e bibliotecária. Eu não tinha muita ideia, não, mas quando eu fui para lá e fui fazer a graduação, eu me encontrei como profissional. Eu acho que eu tenho esse quê da educação também, de educar dentro da biblioteca, e também posso estar próximo das coisas que eu mais amo, que são os livros, né? Eu tenho esse contato. Foram 4 anos de graduação fantásticos. Estou extremamente realizado. O campo de trabalho é um bom campo de trabalho, mesmo com todas as ideias de que as pessoas dizem que o livro vai acabar, só que o livro físico, como a gente conhece, papel pode acabar, mas a informação jamais irá acabar e a organização dessa informação também não. Então, sempre existirá campo para bibliotecários em qualquer lugar. Bibliotecário não trabalha só em biblioteca, né? Bibliotecário trabalha em museu, trabalha em hospital, trabalha autonomamente, fazendo seu próprio negócio, em editoras, né? Então, aí é vasto o caminho. Sobre a questão do incentivo à leitura, que foi qual seria o modelo de governo? Eu acho que a Europa como um todo, viu? A Europa como um todo Paris, como eu falei, né, que é a França, é um país extremamente leitor, tem uma cultura leitora, né? Então seria um governo modelo que eu vejo como ideal para o incentivo à leitura. Nós não somos historicamente um país leitor, como eu já falei, mas isso não quer dizer que a história já esteja escrita, né? Nós podemos reescrever a nossa própria história. A gente precisa conhecer quem nós fomos, né? Que aí está a questão do patrimônio cultural e imaterial e as memórias, para a gente poder mudar a nossa realidade. Eu acho que é isso. Acho que nós, hoje, jovens, precisamos ser o pilar da mudança, não aceitar esses retrocessos, como eu apresentei, e fazermos com que a nossa realidade de 50%, né, de pessoas que não leem, mude. Para na próxima pesquisa do Instituto ProLivro, nós tenhamos aí de volta esses 4,6 milhões perdidos e mais, espero aí que uns 10 milhões de leitores. E olha, eu não fecho, eu não sou essa defensora ferrenha do livro físico, não, tá? Eu acredito que o livro digital, ele é essencial também. Se é isso que você tem acesso hoje, leia, tá? Porque só ter não adianta. Essa é, acho que é a minha visão. Muito bem. Muito obrigada, Jéssica. Nós vamos abrir, então, agora 3 minutinhos aí para quem está presente na sala nesse momento, que queira falar pessoalmente com a Jéssica, queira fazer comentários sobre o que foi dito no minicurso, queira contar uma experiência rápida de 30 segundos, né? Nós temos 3 minutinhos disponíveis, então, vocês podem se manifestar. Oi, boa tarde. Oi. Eu sou a Kathleen, do curso de Pedagogia da Unitins, de Araguatins. E eu achei interessante uma parte em que você falou que quando a gente montar um grupo, né, de leitura, a gente tem que mediar, né, sobre falar sobre o autor, as histórias, os poemas, né. E eu achei interessante porque uma vez eu li um livro e eu não entendi nada do que estava acontecendo, o que aconteceu com o personagem, né? Porque ela tinha alguns problemas mentais e tal.
E aí, uma aula aleatória, né, na escola de português, eu li sobre a autora. A professora pediu para a gente ler e apresentar. E aí eu li, e a partir da leitura da escrita da autora, do que ela falava, eu consegui entender o livro que eu tinha lido. Então, a partir da hora que eu conheci o autor, eu entendi a obra dele. Legal. Muito bem. Mais alguém? Eu só fiquei curioso com a questão do hospital. Não entendi, tipo, pode trabalhar no hospital? Como assim? Ah, sim, como o do hospital, é porque em alguns hospitais tem arquivos, porque o bibliotecário ele não trabalha só com o livro, ele trabalha com informação, como eu disse, né? Então, a organização desses arquivos pode ser competência tanto de um bibliotecário como de um arquivista. Então, o hospital também é um local que o bibliotecário pode ser encontrado. Assim como, Tá, assim obrigado. como pedagogos, educadores físicos, né? Porque tem as brinquedotecas, tem as classes hospitalares, que são ambientes dos pedagogos e de outros profissionais da área da educação, de outros professores, por exemplo, que se tiver, por exemplo, uma classe hospitalar que atenda a adolescentes, então terão professores de outras áreas do conhecimento para trabalhar os conteúdos escolares enquanto os adolescentes estão internados, principalmente adolescentes com pacientes, né, com muito tempo de internação, também para jovens e adultos. Então, assim, na verdade, a educação, ela ocupa um espaço gigantesco, né, deveria ocupar um espaço gigantesco em todos os ambientes possíveis, porque tem possibilidade, né? Uhum. Muito bem. Mais alguém? Nós ainda temos um minutinho, vamos aproveitar. Essa é a hora de perguntar também, se tiver alguma dúvida que não Tirar foi dúvida, posta. né? Gente... Os clubes de leitura, eu gostaria de saber, foi você que criou aqui em Gurupi ou já existe antes de... Não, os que tem aqui em Gurupi já existiam. O Leia Mulheres foi fundado pela Alana, mas o Leia Mulheres ele é um projeto nacional, tá? Tem em todas as capitais, tem várias cidades do país. Foi então elaborado por 2 mulheres, acho que do Rio de Janeiro. E esse outro, que é a Sociedade Secreta Literária, foi a Luana, como eu falei, que é uma colega minha. E aí, então, eu atuo como mediadora também desse clube de leitura. Atualmente, eu estou responsável pelo Leia Mulheres. Então, no caso, nenhum eu fundei. Era isso, obrigado. De nada. Ok, mais alguém? Jéssica, eu gostaria de saber, tipo, para eu fazer a introdução da leitura com crianças, o livro digital teria influência, assim? Seria melhor papel, digital? Só um instante que está passando um barulho aqui. Para leitura para crianças, na minha experiência, eu acredito que o melhor seja o papel, tá? Se você quiser usar um recurso de audiovisual, usa a imagem, né? Sei lá, uma imagem só e não... Oh, desculpa, o barulho aqui. Desculpa mesmo. Usar mais o papel, trazer a questão de você mesmo como personagem, contar a história, evitando essas distrações digitais. Você tem que assumir o papel do mediador para contar a história. Oi. Ok, obrigada. Pronto? Então, Jéssica, você tem aí 30 segundos para você fazer as suas palavras finais. A gente já ir encerrando. Okay. Gente, foi um prazer. Eu realmente não achava que viriam tantas pessoas para participarem. Espero que eu tenha respondido dúvidas, que eu tenha explicado de um jeito que vocês possam ter compreendido. Se vocês quiserem conversar comigo, eu sempre estou disponível, tá? Mesmo como bibliotecária profissional da biblioteca da Unirg, também pode me mandar e-mail, pode me mandar mensagem. Fizeram um questionamento se eu ia disponibilizar o slide. Se vocês quiserem, vocês podem me mandar uma mensagem no WhatsApp com o e-mail de vocês, que eu mando, sim, o slide para vocês, tá? Eu posso mandar esse material, sim. Mas foi uma honra, tá? Eu sei que tem muita gente aqui que sabe muito, e eu espero ter contribuído um pouco
com o que eu sei. E é isso. Muito bem, muito obrigada, Jéssica. Eu gostaria de saber, está sendo perguntado, se o link para confirmar a presença deu certo para todos os que estão na sala. Aí eu não... É com a Ana Clara. Ana Clara tá aí? Isso, ela postou aí e está perguntando se deu certo. Tá, é para o pessoal. Eu fiz a minha agora e funcionou bem. Eu quero agradecer a todos, agradecer inicialmente a Jéssica por esse trabalho lindo que ela fez agora à tarde, ótima fala, um conteúdo riquíssimo, né, e a gente percebe que você consegue unir muito bem história do Brasil com a sua área, né, com a sua temática sobre leitura, sobre literatura, sobre bibliotecas, e agradecer a todos vocês que permaneceram conosco até aqui. Muito obrigada, continue ligados aí em toda a programação da SICTEG, nós temos atividades até amanhã, uma riqueza enorme de atividades, bom final de tarde a todos vocês, muito obrigada por terem estado aqui conosco. Feliz Dia do Livro. Feliz Dia do Livro a todos vocês, muito obrigada. Tchau. Tchau.